No episódio de hoje você vai aprender como fazer boas escolhas de café da manhã para você conseguir emagrecer aqui nos Estados Unidos. Sejam bem-vindas a mais uma live, aula dessa série de lives que acontece toda terça e quinta aqui nesse canal. Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Grace Levine, eu sou coach de saúde e nutrição integrativa, sou especialista no emagrecimento e trabalho e moro aqui no estado de New Jersey. Às terças e quintas eu faço uma aula aqui, uma live para ajudar você a cada dia mais chegar mais perto do seu objetivo, morando aqui nesse país louco que a gente mora. Então, meninas, tá vendo essa aula? Não vai conseguir ver? Já salva para ver depois, tá? Porque hoje você vai aprender como fazer aí boas escolhas no seu café da manhã, no seu breakfast, para você conseguir emagrecer e, mais importante, conseguir manter aqui nos Estados Unidos. Então, ó, vai ver uma live minha? Já vou falar para você pegar 3 coisas super importantes. Coisa mais importante para você ver essa aula vai ser água, tá? Água para você se hidratar, um chazinho verde, mas água vai ser o melhor líquido aí. Pode tomar um cafezinho também, hoje eu tô tomando um café quinta-feira. O objetivo é tomar um café com vocês. Pega papel, gente, e caneta para você anotar e seguir, tá? Porque teoria sem prática não dá resultado, infelizmente. Então, se você realmente, sim, quer emagrecer, quer começar a ter resultado, anota e pratica. Porque aí sim você vai começar a ter resultado e vai ficar mais motivada para ter resultados maiores e melhores no futuro. Tá bom? Pegou água? Pegou café? Ou chá? Papel? Caneta? Tá preparada para anotar? Então vamos lá, ó. Porque hoje você vai aprender aí boas escolhas de café da manhã, simples, para você começar a emagrecer aqui nos Estados Unidos, tá? Então, me fala assim, já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Você acredita que você já sabe fazer boas escolhas no café da manhã para você emagrecer? Ou você pula o café da manhã? Você pula o café da manhã porque você tá tentando emagrecer? Você acha que se você pular o café da manhã, você vai emagrecer? Ou você é daquelas que faz jejum todo dia, ou faz vários jejum prolongados por várias horas, tá tudo bem. Mas independente do que você faz, tá? Se você pula o café da manhã, ou se você faz jejum todo dia, ou se você toma café da manhã, mas acredita que pode melhorar, não importa qual situação você seja. A Paty falou, sim, mas às vezes eu pulo o café da manhã. Ok, se você pula o café da manhã não tem problema nenhum, mas o que é mais importante se você anda pulando o café da manhã? Você precisa refletir sobre as suas escolhas depois que você pulou esse café da manhã, tá? Isso que é o mais importante, que algumas pessoas que pulam o café da manhã ou às vezes fazem jejum não sabe e acaba errando por não saber. Porque o que você come depois do jejum ou depois que você pulou o café da manhã é super importante, tá? Então você sabendo o que comer que vai garantir o seu resultado. Não você ficar aí várias horas sem comer, mas não ter a estratégia, não saber o que comer na hora que você estiver comendo, tá? Vai fazer mais sentido mais pra frente, já vou explicar. Então, ó, independente das suas escolhas no café da manhã, tá? Eu quero falar pra vocês aqui uma coisa muito importante para o emagrecimento, principalmente emagrecimento quando a gente tá falando. Quando eu falo de emagrecimento aqui nesse canal, é sempre falando de emagrecimento permanente. Nunca você vai me ver falando sobre um atalho para você emagrecer super rápido, mas aí depois você vai ganhar o peso tudo de volta. Então, só falo aqui de emagrecimento permanente e com saúde, com foco em melhorar a saúde, tá? Então, já quero te falar que independente se você toma café da manhã ou pula café da manhã, o que é mais importante? O que você precisa fazer? Acordou, abriu o seu olho, não sei que horas que você acorda. Você acorda 6, 6:30 da manhã, 7, que horas que o seu alarme dispara? Mas ó, independente se você come ou não, pula o café da manhã, faz jejum, eu vou falar pra você aqui a coisa mais importante que você tem que fazer todos os dias quando o seu alarme despertar e quando você abrir seu olho assim pra vida. Você tem que descer lá na sua cozinha, deixar um copo bem bonito do lado da pia, se possível. Enche esse copo de água, ou até uma taça. Às vezes eu deixo uma taça assim de vinho vazia, eu encho ela de água, coloco um limãozinho,
uma apple cider vinegar, uma água morna, dependendo do dia, não precisa ser todo dia. Mas o mais importante vai ser você beber pelo menos 2 copos de água ou 2 taças. Pega uma taça de vinho, enche ela de água 2 vezes e toma, tá? Acordou, toma água. Primeiro de tudo, é água. Água pura, se possível, com limão, pode ser com uma vinagre de maçã, mas se possível, pura. Se estiver muito gelada, pode dar uma mornada, tá? Por quê? Por quê, gente? Por que é tão importante isso? Antes de você colocar comida ou café na sua barriga, tá? A água é um meio de transporte que tira as toxinas de dentro do seu corpo e que ajuda a levar os nutrientes para dentro das suas células, tá? Eu vejo muitas mulheres que acordam e já vai lá e toma um café direto. Ou já vai lá e já toma um café com uma colherzinha de açúcar ou 2 colherzinhas de açúcar imediatamente, tá? E isso atrapalha a sua saúde e o seu emagrecimento. Então, se você não quer atrapalhar a sua saúde e o seu emagrecimento, faça escolhas mais inteligentes, tá? Eu entendo, a vida aqui nos Estados Unidos, ela é corrida, a maioria de vocês, todas, tem muitas atividades no dia, tem carreira, todo mundo trabalha, é casamento, é filho, é cachorro, é casa, projeto, é master degree, é college, essas coisas aí que deixam a gente doida, né? Se a sua vida é corrida aqui nos Estados Unidos, aí que você precisa parar e refletir sobre as suas estratégias, tá? Estratégias essas que você vai colocar aí no seu dia a dia assim que você acordar. Abrir o olho, você tem que ter suas estratégias. Coisas que você tá fazendo aí para você conseguir emagrecer, conseguir manter, conseguir ter mais saúde, conseguir ter mais disposição, mais energia, se sentir bem todo dia, tá? Então, estratégia. Por quê? Porque vale a pena você ter estratégia aí de manhã, especialmente, pra você, tá? Eu sei, deixa todo mundo aí de lado por um segundo, acorda mais cedo, bebe seus 2 copos de água e foca nas suas estratégias pra você. Por que que isso é importante? Porque, gente, um corpo mais saudável, tá? Uma mulher aí com um corpo mais saudável se ama mais, vive melhor, se sente melhor, dorme melhor, tá? Então você precisa começar a pensar nos seus hábitos, nas suas estratégias aí de hábitos de manhã que você anda fazendo aí todo dia, mesmo que a sua vida é corrida. E se a sua vida é corrida, aí que você tem que pensar nessas estratégias mesmo, porque você tem menos tempo. Na verdade, você tem 24 horas, igual todo mundo. Todas nós temos 24 horas. Tem gente que tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 2, 1, 3 cachorros. Não importa, nós todas temos 24 horas. A diferença é o que cada uma faz com as suas 24 horas, e principalmente de manhã, tá? Então, quando você acordar, tá vendo essa live aqui, tá aprendendo uma coisa muito importante. Quando você acordar, você já vai tomar 1 ou 2 copos de água no mínimo. E se você não gosta, vai começando aos poucos. Começa com 1 copo e vai treinando o seu corpo, porque aí você vai acordar morrendo de sede, igual eu já acordo doida por beber água. Tem dia que eu acordo porque eu tô com sede. Então, gente, treina seu corpo que dá muito certo, ok? Então, agora aqui falando de café da manhã, né? Por que que é importante tomar um café da manhã só se você sentir fome? Só se você gosta de tomar café da manhã, principalmente se você sente a fome, tá? Tem muitas mulheres que não sentem fome de manhã. Se você não sente a fome, então não come, tá? Sempre escute o seu corpo, todo dia. Escute o seu corpo. Tô com fome? Não tô com fome, pra que eu vou comer? Tenho fome? Acordo morrendo de fome? Então, por que que é tão importante decidir aí saber o que você comer? Eu tenho certeza que vocês já ouviram dizer que o café da manhã é a refeição mais importante. Mas, gente, isso não significa que é o café da manhã, tá? Isso significa que é a refeição que você escolhe fazer, a primeira do dia. Então, se não é café da manhã, ou se você toma o seu café da manhã, faz a sua primeira refeição meio-dia, 1 hora, 2 horas, 11 horas, não importa. Ela é a mais importante, não precisa ser escrita café da manhã. É a primeira do dia, é uma das mais importantes, tá? Por quê?
Porque o que você come de manhã vai dar uma direção de manhã ou como a primeira refeição, tá? Pode ser 11 horas, meio-dia, 2 horas. Tem dia que eu só vou comer 2 horas. Por quê? Porque é só esse horário que eu senti a bendita da fome. Então, se você sente a fome 11, meio-dia, 1, 2, não importa. Mas é a sua primeira refeição. Sua primeira refeição, ela dá a direção do seu dia. Você pode não acreditar, mas ela dá, tá? Quando eu fui au pair lá em 2013, depois no final do meu programa, 2014 mais ou menos, eu comecei a trabalhar em um café italiano, que vendia croissant, muffins, essas besteiras aí que as pessoas normais, a maioria dos americanos, toma de café da manhã. Que é comer um muffin com manteiga, ou comprar um croissant, e aí tomar com café puro, ou um cappuccino, ou um latte, ou um chocolate, ou um pão com manteiga, essas coisas aí. Eu trabalhava nesse café, eu abria o café 8 horas da manhã, e aí eu preparava lá as coisinhas de café da manhã pro povo, o cappuccino, essas coisas todas. Eu comecei, naquela época eu tava começando assim minha jornada de emagrecimento, foco em vida saudável aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a observar que a maioria das pessoas que compravam esses café da manhã, croissant, muffin, pão com manteiga, essas coisas aí, elas eram tudo acima do peso. Tudo acima do peso, as caras tudo inchadas, aquela cara de acabada. Aí de vez em quando, eu gostava muito de comer essas coisas. Croissant, muffin, pão. Não vou falar pra você que eu não gostava, eu gostava. E de vez em quando eu comia essas coisas. E aí quando eu comia essas coisas de café da manhã que essas pessoas comiam, a maioria, eu ficava doida pra comer besteira o dia inteiro. Eu tinha, assim, mais ansiedade, mais fome, mais vontade de comer doce. E aí eu comecei a focar em mudar, melhorar os meus hábitos alimentares. Coloquei uma regra que de segunda a sexta, mais ou menos, quando eu estivesse trabalhando no café, para eu não comer essas coisas aí que eu comia e servia todo dia, eu ia escolher tomar um café da manhã já antes de trabalhar. E esse meu café da manhã que eu tomava antes de trabalhar, a regra era que ele tinha que ter o máximo de nutrientes possível. Então, como minha manhã era corrida, que eu já trabalhava de nanny, depois eu ia abrir o café, tipo, tudo isso era 6 horas da manhã, mais ou menos, das 6 às 8. Eu comecei, eu percebi que o que ia funcionar pra mim, com a minha correria de manhã, era tomar um smoothie. E nesse smoothie eu ia conseguir colocar o máximo de nutrientes e ia também conseguir tomar rápido, porque também não tinha tempo de ficar ali meia hora tomando café, comendo, não tinha tempo de fazer isso. Então eu comecei a tomar esse smoothie aí, eu ia variando nas sementes, nas frutas, uma proteína em pó para me ajudar, às vezes eu colocava outras coisas e fui fazendo isso. E eu percebi que no final, no decorrer do dia, quando eu comecei a fazer essa melhor escolha como a minha primeira refeição do dia, no decorrer do dia eu só queria fazer escolhas boas. Eu não queria mais, eu não tinha mais a vontade de comer o muffin, eu não tinha mais a vontade de ficar comendo croissant. E eu tinha o desejo de fazer escolhas boas. Então comecei a embalar com melhores opções de almoço para levar para a faculdade, porque na faculdade só vende a besteira. Embalar snacks ou fruta para levar, simples assim. Simples assim. Então, gente, observa o que você anda comendo como a primeira refeição do seu dia, porque isso vai determinar como que vai ser o seu dia, se você vai se sentir bem, vai ter energia, vai ter mais vontade de comer besteira, tá? E fica um estresse, assim, muito grande. Se tudo que você sente é a vontade de comer besteira, isso tá controlando a sua vida. Então, muda a sua estratégia da sua primeira refeição, que isso já vai reduzir as suas vontades de comer doce, comer besteira ao longo do dia. Tá bom? Entenderam então por que é tão importante prestar atenção no que você está comendo de manhã? Tá? Agora vamos dizer assim que você já decidiu, você entendeu, ok, de manhã, se eu tomar café da manhã, se eu sentir fome, é importante dar o máximo de nutrientes para o meu corpo e fazer uma escolha boa, tá? A partir desse ponto, tem uma outra coisa importante para vocês que já acha que até come saudável no café da manhã, tá? Então, se você já
faz aí umas escolhas de café da manhã saudável na maioria do tempo e você não tá emagrecendo ainda, você não consegue ver resultado, parece que não tá dando resultado nenhum, eu vou te falar agora o que você pode estar errando, tá? É importante que você que já faz boas escolhas ou acha que come mais saudável no café da manhã, é importante você olhar para você ver que tipo de estímulo que você tá dando pro seu corpo, tá? O que eu quero dizer com isso? Você tem que olhar as suas últimas escolhas de café da manhã e pensar assim, e nessas opções aqui, eu dei algum estímulo diferente para o meu corpo? Gente, são detalhes que fazem a diferença. Presta atenção. Então, não vale também só a pena você olhar lá e escolher tomar um café da manhã nutritivo ou fazer uma escolha da primeira refeição do dia como uma mais nutritiva, tá? Se você quer emagrecer, você quer se manter magra, você quer ali ter um corpo mais fit ao decorrer da vida aí, né? Emagrecer e manter. Você precisa nutrir as suas células para você conseguir, de fato, acelerar o seu metabolismo e manter o seu metabolismo acelerado à medida que o tempo está passando, ok? Então escreve aí, ó. Se eu quero emagrecer e ter um metabolismo acelerado, eu preciso pensar em diversidade de nutrientes. Entendeu? Diversidade de nutrientes. Então, o que não pode faltar no seu café da manhã aqui nos Estados Unidos, quando a gente está falando de diversidade, né? Para manter esse metabolismo acelerado. Presta atenção aqui, ó, que agora eu vou passar para vocês, tá? Os pontos mais importantes para você considerar quando você for montar e escolher esse café da manhã. Se você não quiser chamar de café da manhã, chama de primeira refeição do seu dia. Para você conseguir emagrecer nos Estados Unidos e para você conseguir manter, que é o mais importante, tá? Vou te passar aqui agora alguns pontos, anota aí, ó. O ponto 1 que você precisa considerar quando a gente está falando de diversidade nessa primeira refeição, nesse café da manhã. O ponto 1 é que um bom breakfast, um bom café da manhã, ele tem que ter diversidade de nutrientes. Para quê? Para deixar você saciada por mais tempo, tá? Especialmente se você tem a vida corrida. Então, um exemplo, se você vai lá, passa no Starbucks ou no Dunkin' Donuts ou em qualquer café aí, e aí você come um croissant de chocolate, um muffin de milho, ou você come aí qualquer coisa, um pão, um lanche, tá? Você tem sempre, ou em casa mesmo, você come uma bola ali de cereal, achando que tá arrasando, só por cereal puro. Ou come aí uma panqueca do seu filho, das suas crianças, come aí um monte de panqueca. O que acontece? O que acontece quando você come aí, ó, esses carboidratos refinados, essas comidas que a gente chama de carboidrato refinado? Você tem um spike na sua insulina, um disparo na sua insulina, e aí você vai ter mais vontade de comer esses doces e esses carboidratos refinados ao longo do dia, e você também vai sentir mais fome. Por quê? Porque essa foi sua primeira escolha. Você acordou e foi e comeu logo um carboidrato refinado, às vezes carregado de açúcar, e isso dá um disparo na sua insulina, faz digestão muito rápido. O carboidrato ele vai virar açúcar no seu sangue e aí você vai ter vontade de comer aquela coisa ou mais daquela coisa ao longo do dia. E fica aquela luta infinita ali, você e você mesmo, tá? Então, ao invés de ir lá e comer qualquer coisa sem estratégia aqui, você vai focar, dar nutrientes para o seu corpo com a primeira refeição, de uma forma gostosa e de uma forma prazerosa, que você goste, tá? O que você vai sentir quando você escolher ali tomar um smoothie, que era o que eu tomava na maioria do tempo no começo, que era o que dava tempo para eu tomar. Ou você comer uma aveia com uma fruta, com uma semente, ou uma pastinha de amendoim ali. Essas coisas que você comer, ou você comer uma crepioca, que eu já compartilhei aqui com vocês, um vídeo de uma muito gostosa que tem gosto de pão de queijo, que se você quiser o link eu te passo. Essas escolhas, tá? Essas são escolhas
que deixam você saciada por mais tempo, te dá a energia que você precisa, dá para o seu corpo, para suas células os nutrientes necessários e aí já faz você fazer boas escolhas ao longo do dia. Fez sentido? Então tá. E qual que é o ponto 2 para você considerar na hora ali de montar um café da manhã ou fazer a sua primeira refeição do dia aqui nos Estados Unidos, tá? O ponto 2 é você escolher ter uma proteína nesse café da manhã, tá? E onde tem proteína? Tem proteína no ovo. Ah, eu não consigo comer, minha vida é corrida. Então você pode fazer um smoothie, tá? E aí escolher os ingredientes, os melhores ingredientes para você bater esse smoothie de manhã. Pode comer uma aveia e aí nessa aveia colocar semente, já consegue algumas proteínas da semente. Pode colocar na sua aveia também uma proteína em pó, se você quiser, se fizer sentido para você usar, para você ficar mais saciada, tá? Eu vejo muitas mulheres que comem aveia pura. A aveia pura é um carboidrato bom? É. Mas se você só comer isso, chances são que você vai ficar com fome.
nutrientes importantes para o meu corpo, tá? Isso foi aqui um resumo do que eu ensinei nessa live. Se você entrou agora, vai lá e vê a live do começo. Tá bom, meninas? Eu tenho certeza que se você praticar aqui esses pontos chaves que eu falei aqui, você